Tipos de métodos de produtividade. Os melhores métodos de produtividade profissional variam de pessoa para pessoa, até porque cada indivíduo tem suas próprias preferências, estilos de trabalho e áreas de foco. No entanto, alguns métodos têm sido amplamente adotados e elogiados por serem extremamente eficazes e muito funcionais. Justamente por isso que vamos mostrar agora 5 dos melhores métodos de produtividade profissional e pessoal que vão aumentar e muito a sua organização e planejamento para produzir mais, e assim alcançar seus objetivos e resultados sempre, pode acreditar. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. A produtividade não é uma entidade única e uniforme, ela se manifesta de várias maneiras, cada uma com suas próprias nuances e benefícios. Logo, compreender os diferentes tipos de produtividade pode fazer toda a diferença para otimizar o desempenho e alcançar os objetivos de forma eficaz. Por isso, vamos mostrar aqui os 5 métodos incríveis de produtividade que são muito utilizados e trazem grandes resultados, tanto para o trabalho, estudos e vida pessoal. Então vamos lá. 1. Técnica Pomodoro. Resumidamente, trata-se de um método de gerenciamento de tempo. Nela, cada atividade é trabalhada com exclusividade, em blocos de minutos pré-determinados, sem interrupções e foco total nelas. Ainda ela pode ser aplicada em diversas tarefas, como trabalho, estudos, tarefas pessoais, enfim, em praticamente tudo mesmo. E como funciona? Acima de tudo, a técnica Pomodoro funciona em blocos de 25 minutos, sobretudo intercalados com blocos de 5 minutos de descanso, e depois descanso maior de 15 a 30 minutos. Na prática seria assim: comece definindo a atividade que precisa ser realizada. Depois, divida a tarefa em blocos de 25 minutos, intercalada com descanso de 5 minutos. E depois de 4 ciclos, considere um descanso em intervalo maior de 15 a 30 minutos. Assim, teremos um seguinte cenário. Momento 1. 25 minutos de foco na tarefa a ser realizada, mais 5 minutos de descanso. Ou seja, ajuste o seu cronômetro para 25 minutos e inicie a contagem do tempo. Após o término, ajuste o cronômetro para 5 minutos de pausas para descanso ou intervalo. Logo, após esse término, repita o processo para os próximos passos do Pomodoro, que seriam: Momento 2, 25 minutos de foco na tarefa a ser realizada, mais 5 minutos de descanso. Momento 3, 25 minutos de foco na tarefa a ser realizada, mais 5 minutos de descanso. Momento 4, 25 minutos de foco na tarefa a ser realizada, mais 5 minutos de descanso. No final, programe um descanso ao intervalo de 15 a 30 minutos. Após este período, reinicie o método Pomodoro novamente, caso necessário. Logo, se quiser entender como esse método funciona na prática, assista o vídeo completo clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 2. Matriz de Eisenhower. Também conhecida como matriz de gerenciamento de tempo, em suma, a matriz de Eisenhower é uma ferramenta utilizada para priorizar tarefas, no mesmo modo orientar os processos de tomadas de decisões, seja em empresas ou até na vida pessoal. Em outras palavras, serve para priorizar as tarefas que são, de fato, bem importantes, assim, focar onde realmente importa. E como funciona? Basicamente, 4 quadrantes compõem essa matriz. Somada a isso, seguem 2 critérios, urgência e importância, nos quais são distribuídas as tarefas ou atividades pendentes ou que precisam ser realizadas. E estes quadrantes são importante e urgente, importante e não urgente, não importante e urgente, não importante e não urgente. Com o preenchimento desses quadrantes, será possível definir uma ordem de prioridades das tarefas e atividades em questão. Primeiramente, é preciso esclarecer a diferença entre o que é importante e o que é urgente. As tarefas importantes são aquelas cujos resultados afetam diretamente as metas e objetivos que precisam ser alcançados. Já as tarefas urgentes são aquelas que têm um prazo determinado. Logo, se não receberem a devida atenção e foco quanto antes, podem trazer resultados indesejáveis, negativos ou até irreversíveis. Tendo isso em mente, agora vamos mostrar como é composta a matriz de Eisenhower. De modo prático, ela é formada por 2 eixos, o de importância e o de urgência. Considerando isso, temos os 4 quadrantes, que são importante e urgente. Ou seja, as tarefas ou atividades listadas neste quadrante são aquelas que precisam ser feitas imediatamente, são as prioritárias. Em outras palavras, é faça ou faça. Importante, mas não urgente.
Aqui são aquelas que são importantes, no entanto não tem tanta urgência, podem ser realizadas no médio ou longo prazo, logo é possível agendar um tempo para focar nelas. Porém, como não são prioridades no primeiro momento, elas podem ser feitas depois das atividades que estão no quadrante anterior, que acabamos de mostrar. Urgente, mas não importante. Neste quadrante entram as tarefas que são urgentes, ou seja, precisam ser realizadas o quanto antes, pois seus respectivos prazos estão acabando. No entanto, não são de suma importância. Muitas vezes elas podem ser delegadas para as outras pessoas fazerem, enquanto o foco maior fica no quadrante importante e urgente, por exemplo. Não urgente e não importante. Por fim, aqui se encaixam as tarefas que estão na lista, mas podem esperar e ser realizadas ao longo do tempo, ou até serem eliminadas. Então, se quiser entender como esse método funciona na prática, assista o vídeo completo clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 3. Método GTD. Formado pelas siglas das palavras em inglês Getting Things Done, que significa basicamente a arte de fazer acontecer, o método GTD funciona como uma ferramenta de produtividade pessoal. Porém, ele é mais do que produtividade ou organizador de tarefa. Ele procura um equilíbrio entre a carreira profissional e a vida pessoal, priorizando a saúde mental das pessoas. Em outras palavras, o método GTD faz com que nós apaguemos todas as tarefas que temos na nossa cabeça e registrem em um outro lugar, que chamamos de memória externa, como por exemplo, num papel, caderno ou no computador ou celular, por exemplo. Dessa maneira, a nossa mente ficará livre, já que não precisará ficar memorizando essas coisas e focar onde realmente importa, como executar projetos, ter novas ideias ou tomar decisões, por exemplo. E como funciona? Basicamente, esse método trabalha 5 pilares. 1. Coletar, que é coletar tudo que chama a nossa atenção no momento. Liste tudo que aparecer, sejam ideias, preocupações, pensamentos, pendências, enfim. 2. Esclarecer, que é analisar a lista criada no passo anterior e esclarecer o que precisa ser feito para cada item. Aqui existirão itens que não podem ser resolvidos com ações e aqueles que podem ser executados. 3. Organizar. Ou seja, classificar as ações que precisam ser feitas, organizando tudo dentro do seu contexto atual. 4. Refletir, que é analisar sua lista e revisar periodicamente, seja uma vez por semana, por mês ou até todos os dias. Enfim, revise sempre que possível. 5. Fazer. Literalmente colocar suas tarefas ou ações em prática, ou seja, realizar as tarefas que precisam ser feitas ou engaje as pessoas que foram delegadas algumas tarefas a serem feitas também. Logo, se quiser entender como esse método funciona na prática, assista o vídeo completo clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 4. Princípio de Pareto. Basicamente é uma teoria que se baseia em que 80% dos efeitos ocorrem como resultado de 20% das causas. Em outras palavras, esse princípio mostra que 20% dos seus esforços dedicados ao trabalho são responsáveis por 80% do seu desempenho. Ou então, que 20% dos produtos ou serviços que a sua empresa comercializa são responsáveis por 80% do seu faturamento. Esses são só alguns exemplos, mas você pode aplicar essa teoria em todos os assuntos que deseja analisar. E ainda que 20% dos seus colaboradores garantem 80% dos resultados do negócio, ou que 20% dos seus investimentos são responsáveis por 80% dos seus resultados. 20% dos seus clientes representam 80% do faturamento da empresa. Isso pode ser aplicado na sua vida pessoal também, como por exemplo, 80% da utilização do seu celular vem de 20% dos seus aplicativos, ou então que 20% das suas tarefas são responsáveis por 80% dos seus resultados. Enfim, o princípio de Pareto tem como objetivo entender a relação da ação com um benefício. Em outras palavras, conseguir priorizar ações que trarão melhores resultados. Então, se quiser entender como esse método funciona na prática, assista o vídeo completo clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 5. Kanban. O termo Kanban é de origem japonesa e significa sinalização ou cartão. Ele propõe o uso de cartões ou post-its para indicar e acompanhar o andamento da produção dentro de um negócio ou projeto. Kanban é um sistema visual de gestão de trabalho ou do fluxo de produção em empresas e projetos. Ele utiliza cartões coloridos, ou post-its. E é justamente por isso que também é conhecido como gestão visual, em razão do uso de cores dos cartões como sinalizadores. Ou seja, é uma forma de registrar tarefas e ações por meio de simbologias visuais.
O foco do Kanban é priorizar a produtividade e a organização das entregas. O objetivo é proporcionar um trabalho mais transparente e direcionado. Em geral, o conceito de Kanban pode ser definido por 3 pontos. Sistema visual. Um processo definido em um quadro dividido por colunas para organizar o trabalho em segmentos ou status. Em cada espaço, coloca-se um post-it no lugar apropriado, para indicar onde cada item está no fluxo de trabalho como um todo. Cartões coloridos ou post-its descrevem o trabalho real em que está no determinado processo. Trabalho em andamento. Permite atribuir os limites de quantos itens podem estar em andamento em cada segmento ou estado do fluxo de trabalho. Dessa maneira, o Kanban consegue trabalhar um fluxo de trabalho que busca indicar e limitar o trabalho em andamento. Isso ajuda a deixar os trabalhos mais tangíveis e realistas. Logo, se quiserem entender como esse método funciona, assista o vídeo completo clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esses são os métodos de produtividade muito utilizados, tanto em empresas como estudos e questões pessoais também. No entanto, eles não são os únicos, existem muitos outros métodos que são bastante eficazes também. Então, se conhecer algum outro, escreva nos comentários e compartilhe com a gente. Além disso, se quiser dar um salto de sua produtividade, recomendamos muito identificar qual é o seu tipo de produtividade. Isso vai te ajudar muito a entender o seu estilo e métodos que vão mais te ajudar. Então, se quiser descobrir qual o tipo é o seu, assista o vídeo que mostra os 4 tipos principais de produtividade. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E só para recapitular o que falamos aqui: técnica Pomodoro, matriz de Eisenhower, método GTD, princípio de Pareto e Kanban. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.